Uma palavrinha com vocês aqui, para a gente poder falar sobre como foi esse ano. Como todos nós sabemos, o Covid nos pegou e a gente ficou quase 2 anos sem aula. E felizmente, a partir do dia 20 de setembro, nós retornamos com as nossas atividades e todos os professores, dentro das suas possibilidades, estão executando um trabalho fabuloso e maravilhoso. Então, assim, a professora Gina, junto com as alunas, junto com as filhas de vocês, realizará hoje uma aula aberta que é para demonstrar o que elas conseguiram aprender nesse pequeno período de tempo que as aulas foram executadas de forma presencial. É óbvio que nós mantivemos as aulas online, mas em todo caso a gente sabe que o aprendizado no online não é o mesmo. E a gente sabe e percebe que só através do presencial a gente tem aí adequado, né, o aprendizado do curso. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que se mantiveram, os filhos de vocês como alunos, e os trouxeram aqui para fazer as aulas. É muito importante para nós termos os alunos aqui. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar com as aulas 100%, a todo vapor. Tenho certeza que as turmas estarão cheias de novo, como foram sempre antes da pandemia. E é isso. Eu vim mesmo para dar esse recado, agradecer a presença de vocês, pedir desculpa pelo atraso que tivemos hoje, por conta de alguns detalhes que precisavam ser ajeitados, mas tenho certeza que será uma noite maravilhosa. Teremos hoje a aula aberta das turmas da manhã com a professora Gina, e os agradecimentos sempre à Prefeitura Municipal de Mongaguá, ao prefeito Márcio Cabeça, ao vice Rafael Redó e a todos os colaboradores da Diretoria de Cultura que sempre nos auxiliam na realização dos eventos e das atividades que aqui são promovidas. Tenham todos uma excelente apresentação. Boa tarde a todos vocês, mamães, papais, familiares, sejam bem-vindos, né? Como o Pedro falou agora há pouco, nós tivemos pouco tempo de aula presencial, né? E também poucas alunas vindo no presencial, né? A maioria ficou online, porque realmente esses últimos tempos a gente passou por uma situação difícil para todos, né? Então, devido à pandemia, devido a esse grande número, né, de contágio das pessoas no mundo inteiro, então muitas das minhas aluninhas preferiram ficar online devido à idade. O balé da manhã, ele atinge uma idade assim de 7 anos, né, até uns 10, no máximo 12. Então essas crianças ainda não tinham sido vacinadas quando nós retornamos. Então eu até entendi a preocupação dos pais, né? De deixar a criança online devido à vacina que ainda na época não estava, né, vacinando nessa idade, começou agora. Então eu entendi, né? Aquelas que vieram no presencial, algumas já tinham sido vacinadas. Então nós tivemos um pequeno número de alunas, né? Exatamente esse número que vocês vão ver aqui. Então, não tínhamos possibilidade de fazer um espetáculo grandioso, como nós fazíamos todos os anos, né? Que o teatro lotava e tudo mais. Então, esse trabalho foi feito somente para vocês, família, tá? Então, eu resolvi fazer uma aula aberta, para vocês poderem ver como que se executa uma aula de balé, né? Lógico que elas não vão fazer todos os movimentos e exercícios de uma aula inteira. Nós vamos mostrar algo mais básico e rápido, né? Mas é para vocês entenderem um pouquinho, porque eu nunca fiz esse trabalho com o balé da manhã, de abrir para o público poder assistir a aula. Então eu falei, bom, já que não dá para fazer espetáculo, vamos fazer uma aula aberta, né? Assim, nós encerramos fazendo um trabalho e os pais de vocês vão poder vir assistir, tá certo? Então assim, gente, hoje eu vou dar uma pincelada rápida em algumas explicações para vocês entenderem melhor o que elas vão fazer aqui. Que é até legal vocês entenderem essa parte, porque de repente o aluno aprende todos os anos o andamento todo do balé e os pais não sabem porque não fizeram balé, não têm o conhecimento, né? Então é uma oportunidade para vocês hoje, pelo menos conhecer alguma parte, né? Algumas coisas que nós damos na sala de aula. Primeiro assim, eu queria falar para vocês, o balé, ele surgiu na Itália, muitos acham que é na França, né?
pela linguagem toda ser francesa. Mas não, ele surgiu na Itália, na minha terra, inclusive, no século XVI, tá? Quem criou e quem praticamente iniciou todo o trabalho de técnica e de andamentos de repertórios foi Catarina de Médici. Ela pegou o bailado da Itália, né? Que inclusive balé é de origem italiana, quer dizer bailare. Bailare, a tradução é dançar, né? Aí Catarina de Médici levou para a França para aperfeiçoar e modificar algumas coisas, construindo uma técnica, né? Para quê? Para que aquele bailado, para que o balé clássico pudesse sair dos palácios, que eram, não sei se vocês já assistiram um filme de época, que a dança deles eram, assim, já mostrava muito passos de balé, né? Que foram modificados, é lógico, mas já se começou naquela época. Então, Catarina de Médici levou para a França, tá? Lá foi desenvolvida uma técnica, onde ela se juntou com outros profissionais da área. E, interessante, a pessoa que desenvolveu e criou as cinco posições do balé clássico, que nós temos 5 a 6 posições dos pés, temos dos braços 5 posições e também da cabeça 3 posições. Quem desenvolveu isso tudo foi Charles Louis Pierre Belchamp. Ele desenvolveu essas posições, onde deu início a toda a técnica do balé, tá? Então, a partir das posições que ele criou, nós executamos todos os passos relacionados ao balé clássico, partindo dessa técnica das 5 posições dos pés, dos braços e da cabeça, certo? Então, assim, gente, hoje eu vou mostrar uma aula de balé para vocês. Como que funciona a aula? Nós dividimos em 4 partes. Quais são essas partes? Para vocês poderem entender o que elas vão fazer aqui. Primeiro, a aula de barra. Essa barra aqui de madeira é uma barra móvel, tá? Que não é, assim, adequada para a criança que está começando, mas é adequada para aquelas bailarinas que já estão avançadas, né? Como aqui é um palco, então nós adaptamos essas barras móveis para a gente poder ter um apoio. Então, o que acontece? Quando a aluninha vai começar no balé, todas vão usar a barra em primeiro lugar. A barra serve para que a aluna desenvolva o equilíbrio, a coordenação, a força muscular, né? Onde nós trabalhamos exercício de força muscular. Então, o início de tudo é na barra, tá? Depois da barra, nós damos centro, fazemos o centro da sala. O centro da sala complica um pouco mais. Por quê? Porque elas não vão estar com o apoio, né? Com as mãozinhas apoiadas na barra. Elas vão ter que agora usar mais força, né, muscular e mais equilíbrio para poder se encaixar dentro daquela sequência coreográfica que o professor vai passar, certo? A terceira parte são as diagonais da sala de aula ou do palco. O que seriam as diagonais? A última coxinha para a primeira e esquerdo da última coxinha para a primeira. Tudo que as alunas, tudo que as bailarinas executam para o lado direito, elas também têm que executar para o lado esquerdo. Tudo. Fizemos do direito, vamos virar e fazer do esquerdo. O esquerdo, para a maioria, é mais dificultoso, né? Porque a gente trabalha mais o lado direito, desenvolve, né, o nosso cérebro na parte direita, né? Então, a facilidade é maior. A esquerda, quando eu dou giros e tudo mais, ai, professora, o esquerdo não sai. Eu falei, eu sei, a gente até releva, porque o esquerdo é sempre mais difícil, né? Mas temos que trabalhar os dois lados,
certo? Vocês vão ver aqui elas fazerem a sequência do lado direito e depois elas vão ficar meio que de costa para vocês, porque não tem outra forma, porque nós temos só 2 barras e o teatro tem esse desenho onde não dá para ficar no esquerdo também tão de frente para vocês, tá bom? Então, depois da diagonal, tá? Onde elas executam os cantos das salas, nós temos a aula de chão. O que seria aula de chão? A aula de chão é a aula de alongamento, fortalecimento muscular, abertura, tá? Porque a bailarina tem que adquirir flexibilidade para estar se alongando, tá? Fazendo todas aquelas pernas altas que a gente vê, um arabesque alto. Então, tudo isso a gente adquire na aula de chão, que nós chamamos aula de chão, tá? Bom, todos os nomes que nós falamos no ensino do balé clássico é tudo em francês, né? Por que é em francês e não em italiano? Porque não foi na Itália que Catarina de Médici desenvolveu, né, o balé clássico. Ela levou para a França e lá a técnica começou, com os nomes, com as posições, com tudo que elas fazem. Então, tudo que eu vou passar para elas, eu vou falar o nome para vocês, tá? Do que elas vão fazer, para vocês irem entendendo. Esses nomes, elas têm que estudar. É até bom vocês estarem aqui agora. O que eu peço logo que a criança entra no balé? Dicionário do balé. Quem ajudou a filha a tirar o dicionário do balé pela internet sabe que eu pedi, né? O que aparece nesse dicionário do balé? Todos os nomes de todos os passos que elas vão executar, desde o preparatório, que é a classe inicial, até o 9º ano, quando elas saírem formadas. Todos. E do lado vem a tradução dos nomes e a explicação de como executa aquele exercício, tá? Então, o que eu falo para elas? Não adianta vir na aula e fazer o que a professora mostra e não entender o que está fazendo. Primeiro a gente tem que entender para depois executar. Então, a primeira coisa que eu faço é pedir o dicionário do balé. E tudo que eu passo na sala de aula, eu falo a tradução e explico o que elas estão fazendo, tá? Por exemplo, plié. O plié é um movimento, né, que elas vão fazer em todos os passos que elas executarem no balé. Inclusive, na prova teórica tem essa pergunta. Qual é o movimento que a bailarina faz em todos os passos do balé clássico? Plié, né? O que é plié? É dobrar os 2 joelhos, encaixando quadril, bumbum e tendo postura, né? E forçando o andeor. O que é andeor? Para fora. Andedam, para dentro. Então, isso tudo elas aprendem no dicionário do balé. Então, antes de executar, tem que, aqui na cabecinha, entender o que estou fazendo. Assim, o meu trabalho funciona desse jeito porque eu acho que é a forma mais interessante da criança aprender. Tem professores que trabalham de outra forma, né? Passam um passo e a aluna copia, repete e às vezes não está entendendo o que está fazendo, para que serve aquilo, né? Então eu procuro assim, cada passo explicar para que serve e falar a tradução, tá certo? Então eu vou falar os nomes. Vocês vão achar que tem nomes estranhos, não é palavrão, é os nomes mesmos do balé. Então, eu vou apresentar às alunas a sequência que elas vão fazer, a classe que elas estão, para vocês aprenderem também um pouquinho do que elas fazem aqui comigo, tá bom? Então, nossa primeira apresentação de aula vai ser da classe do preparatório. São 2 aluninhas que estão vindo presencialmente fazer balé pela primeira vez. Algumas já saem do baby e vêm para o preparatório, né? É o caso da Maria, né? Maria já fazia balé e a Giovana também, né? Então entra a Maria, a aluninha do preparatório, isso. E entra a Giovana. A
A Giovana também é aluna do preparatório. Então, elas vão ficar de frente para a barra, né? De frente, Gi, para começar a fazer o aquecimento. Esse exercício que elas vão fazer agora, ele serve para aquecer os pés, desenvolver o colo do pé, para que no terceiro ano de balé elas possam usar sapatilha de ponta. É um movimento chamado flick-flack, tá? O flick-flack nós temos em quase todos os exercícios que elas fazem na sala de aula, tá? Então vamos lá no flick-flack para aquecer os pezinhos, ok? Agora elas vão começar de novo, iniciando com o pé esquerdo. Agora as aluninhas vão apresentar a segunda parte do aquecimento, demi-plié, suplex, cambré e port de bras. Demi-plié, flexão de joelhos, né? Aquecimento da musculatura da perna. Suplex, alongamento para frente. Cambré, alongamento no derrière. E port de bras, alongamento na lateral, certo? São todos exercícios de aquecimento. Essa sequência a bailarina faz desde o preparatório até o nono ano, todos os dias de início de aula. A gente fala assim, nossa, que enjoativo. O balé funciona dessa parte. Repetições de tudo que se fez lá na frente vai se repetir nos anos seguintes e mais a matéria nova que vai aprender, tá? Então, demi-plié, 2 demi-pliés, um suplex, um cambré e um port de bras. Na primeira posição, na segunda posição e na terceira. A classe do preparatório, ela só trabalha até a terceira posição. Por quê? Porque a quarta e a quinta posição ela exige mais força e mais equilíbrio. Então, para a aluna que está iniciando,
eu procuro não avançar na quarta e na quinta, para que elas estejam mais fortalecidas até a terceira posição, para depois, no ano seguinte, trabalhar essas duas posições, que é a quarta e a quinta, ok? Então, vamos lá, pezinho em primeira posição, braços em brabar. Brabar quer dizer o quê? Bracinho em posição inicial, né? Tudo igual para o lado esquerdo. Primeira posição. Arquivo mal gravado. Agora elas vão fazer uma sequência de alguns passos juntos, né? Que nós chamamos de alegro. O que quer dizer alegro? Na linguagem do balé clássico. Alegro quer dizer quando nós fazemos uma sequência alegre, onde tem saltos, onde tem giros. E tem a palavra adágio. O que quer dizer adágio? Sequências de passos calmos, tranquilos, mais pausado, tá? Então, agora elas vão apresentar o alegro, né? Para iniciante. Então, o que nós vamos apresentar do alegro para o preparatório? Nós vamos apresentar um tandi devant, un tandi à la seconde, repete un tandi devant com plié, un tandi devant à la seconde com plié, 2 GTs à la seconde, um tandier para fora, outro para dentro, sobe no relevé, soutenu, trocando de lado, repete tudo igual. Certo? Vamos lá? Brabá.
vamos agora para outra sequência de adágio. Aí vem passos, movimentos calmos, tranquilos, né? Mais pausados. Então, nós vamos fazer 4 demi-rondejão, 2 tanguiers devant e derrière, 4 cloches, 1 por de bras à la seconde, 1 dégagé fondu à la seconde, 1 relevé soutenu e repete tudo para o outro lado, não é? Então, vamos lá? Nossa, até chegar no segundo ano, a coisa era longa. Desculpa, eu quequei. Aparelho que é ruim mesmo. É porque lá a gente escuta demais esses barulhos. Muito bem. Agora vamos para a parte onde a Giovana e a Maria vão nos mostrar as 3 posições iniciais, né? Então a Giovana fica aqui, um pouquinho mais para lá, e a Maria lá do ladinho. Então vamos primeiro mostrar só os pezinhos. A primeira posição dos pés. Isso. Os 2 pezinhos unidos, virados para o andeor, né? Dégagé com o pé direito. Segunda posição. A segunda ela abre um pouquinho e com os pezinhos ainda para o andeor. Agora a terceira posição, dégagé, fechou terceira. O pezinho direito encosta o calcanhar no meio do pezinho esquerdo. Essa é a terceira posição. Que o dito cujo, né, do Charles Louis Pierre inventou, né? E a gente tem que fazer. Agora vamos para os bracinhos. A primeira posição do bracinho. Isso. A segunda. A terceira nós temos 2. Terceira baixa e terceira alta. Isso. Agora com o esquerdo. A primeira posição de novo. Segunda posição. A terceira baixa e a terceira alta. Agora a mãozinha na cintura. A cabeça também. Temos 3 posições da cabeça. Primeira, effacé, levemente para a diagonal. Segunda, de frente, reta. E terceira, totalmente para o lado, com as costas um pouquinho inclinadas. Agora vamos fazer para o lado esquerdo. Effacé, primeira posição. Segunda, frente reta. E terceira, inclinadinha um pouquinho para frente. Ok. Agora nós fazemos a reverência. Reverência quer dizer o quê? Agradecimento. Toda vez que a bailarina faz uma aula ou participa de um espetáculo, ela vai fazer a reverência,
que é o agradecimento, né, para o público. Então, passinho para a direita, agradece, e passinho para a esquerda, agradece. Mãozinha na cintura e vamos saindo pela coxinha. Nas bonecas. Muito bem, parabéns, viu, para a Maria e para a Giovana. Fizeram direitinho, não erraram nada. Muito bem. Bom, então agora, gente, nós vamos apresentar, eu vou apresentar para vocês a classe do segundo, do terceiro e do quarto. Eu coloquei todas elas juntas, porque são poucas alunas, né? E formulei sequências coreográficas de passos, onde o segundo ano pode executar sem problema, o terceiro e o quarto também. Porque qual é a preocupação? Do segundo e do terceiro. Por quê? Porque se eu passasse só a matéria do quarto ano, segundo e terceiro eu não ia acompanhar, né? Ou vice-versa. Agora, o quarto ano acompanharia o segundo e terceiro. Então, o que que eu fiz? Eu adaptei para que as três classes consigam executar a sequência sem prejudicar o segundo e o terceiro, tá certo? Então, eu vou chamar e apresentar pelos nomes delas, né? Então, entra a Nicole. Entra a Ana Clara. Entra o nosso menino Dimitri. Entra a Gabriela. Entra a Amanda. Entra a Sara. Entra a Júlia. Entra a Kênia e a Vitória. Então, olha só. A Vitória, 5 anos. Essa barra aqui, eu tenho as alunas do segundo ano e o aluninho Dimitri também, todos do segundo ano, né? Aqui eu tenho a Ju e a Kênia do terceiro e tenho a Vitória e a Sara do quarto ano, certo? Então, todas de frente para a barra. Vamos iniciar o aquecimento também. Muda de lugar, né? Não adianta, não pega. Hã? Não pega. Então, o aquecimento delas é igual ao do preparatório. É o flic-flac e os pliés. Não vai pegar. Os pliés, depois eu vou explicar uma diferença que essas classes vão fazer do preparatório, tá? Então, vamos lá? A menina tá bem na frente dele, não importa se for pra lá. Tá bem na frente. Ela é muito grande. Tinha que trocar, né? Tinha posto ele pra cá. Que judiação. Não consigo passar dela, tá filmando. Pra cá, ninguém tá filmando. Tá filmando também. Quer vir pra cá? Não adianta. Troca comigo. Não passa na frente da câmera. Não pega, tá em diagonal. Não tem como. Começando agora com o pezinho esquerdo. Ele ficou muito para trás, ele tinha que ficar Não, ela é muito grande pra ficar na frente dele. Aquela ali é minha neta. Ah, é? Ela é muito grande. Muito alta. Mas é a pessoa que né? Não tem ninguém filmando aí? Deixa eu dar uma passadinha. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó.
bem? Já fizeram então o aquecimento dos pés, né? Vamos agora virar para os lados, trabalhando direito e esquerdo, né? Agora elas vão fazer um demi-plié, um grand plié, um suplex e um cambré e um port de bras. Aí a diferença, grand plié, quer dizer um grande plié, né? Então elas já começam no primeiro ano de balé em diante a fazer o grand plié, tá? Porque exige mais força muscular, exige mais equilíbrio e encaixe do corpo, né? Então elas vão fazer o grand plié, diferente dos preparatórios que não fizeram o grand plié ainda. Vão fazer o ano que vem, tá certo? Vamos agora repetir para o lado esquerdo. Primeira. Observaram que elas usaram a quarta e a quinta posição, né? Porque já são meninas do segundo em diante. E o grand plié. Mostra pra mim, Júlia, grand plié. Isso, vai até lá embaixo, força para subir, né? Então aí é onde trabalha a musculatura das pernas, o equilíbrio, o encaixe do corpo, né?
Então agora nós vamos fazer uma sequência de allegro, né? Agora uma sequência de allegro. Vamos lá. Júlia, vem um pouquinho mais para frente. Isso aí. Viria um pouquinho para a diagonal. Isso, para não bater uma na outra, né? Acidentes acontecem até na aula de balé, não é? Uma vez eu quebrei o dente de um bailarino, fazendo um giro. Aí eu estava de relógio, fui fazer um giro, bati na boca do bailarino, coitado, perdeu um dente. Então acidentes acontecem, né? Então, o que elas vão fazer? Elas vão fazer grand batiment devant, grand batiment à la seconde, 4 tandis, 2 coupés, 2 passés, virando para a barra, vão fazer tomber para débourrer, glissades, dégagé fondue à la seconde, um relevé e um soutenu. Tá certo? Tudo isso. Lembrem? Tudo bonitinho. Então agora elas vão apresentar um adágio, né? Uma sequência de adágio. O que elas vão fazer no adágio? Rond de jambe, cloche, coupé com développé à la seconde et devant, um dégagé com pont de bras, e aí vai começar ao reverso, não é isso? O que significa essa palavra ao reverso na linguagem do balé clássico? Ao reverso quer dizer de trás para frente. Então, primeiro elas vão fazer em devant, que é de frente para trás, e depois ao reverso, de trás para frente. Então, na aula eu não preciso falar de trás para frente, eu já falo ao reverso. Elas já sabem o que é, tá bom? Então, vamos lá?
igual para o outro lado. Muito bem. Ok, agora nós vamos fazer uma sequência na barra de bateria. O que seria bateria? Não é aquele instrumento musical que a gente bate, não, né? Mas, mais ou menos quer dizer o quê? Bateria. São movimentos saltitantes e rápidos, tá? Isso também exige força muscular, exige equilíbrio, respiração e tudo encaixado, não é isso? Então vamos fazer o quê? Frappé. Frappé, 4 frappés, 2 vezes, né? Repetindo. Aí vira para a barra, faz 4 sons de mão, 2 échappés sautés, 1 relédé com soutenu e começa o esquerdo, ok? Então vamos lá? Então, fizemos a barra, a bateria. Bom, agora, somente o terceiro ano, tá? Vai fazer a preparação de pirueta. Então, aí, as meninas no segundo, mãozinha na cintura, e vamos saindo pela coxinha, mas elas vão voltar. As meninas do quarto também saem pelas coxinhas e vai ficar só a Júlia e a Kênia fazendo a preparação. Bom, essa preparação de pirueta nós começamos a fazer no terceiro ano. Por que só a preparação? Porque primeiro elas precisam entender como é que inicia o giro da pirueta, tá? Depois que elas entenderam como é que inicia o giro da pirueta, é que elas começam a girar, ok? Então elas vão mostrar para vocês só a preparação.
Preparação com o esquerdo. Muito bem. Agora a Sara e a Vitória, entra para ajudar a encostar a barra, por favor. Isso. Agora, as alunas do quarto ano vão mostrar para vocês o giro dessa pirueta que elas acabaram de apresentar, fazendo só a preparação, tá? Então, entre as alunas do quarto ano, é Vitória, Sara, né? E eu vou colocar a Juliana, que é do terceiro ano, mas isso acontece, né? Tem meninas que estão em determinados anos do balé e tem um andamento assim, superior, né? Eu posso explicar. Então a Júlia é um caso. Ela acompanha o quarto ano. Ela faz o ano dela e também acompanha o quarto ano, tá? Ela consegue ter essa desenvoltura em acompanhar a matéria do quarto ano. Aí quando o professor observa isso na aluna, eu pelo menos, eu começo a puxar mais, né? Então vamos agora fazer todas juntas a pirueta e depois uma por vez. Muita calma nessa hora, né? Mostrar para vocês uma por vez, certo? Então, Vitória primeiro, Sara depois e a Júlia depois. Dona Vitória, eu quero ver duas que saem. Essa danada gira igual um peão. Mas ela está nervosa, né? Porque todo mundo fica, né? Quando sobe num palco. Mas ela dá até 3 piruetas. Quero ver. Vai, Vitória!
cintura, vamos se retirar. Agora nós vamos apresentar as aluninhas do segundo ano, junto com o nosso aluno Dimitri. Vamos entrar? Vem Nicole, Ana, Dimitri, Gabi e Amanda. Deixa eu ver, peraí. Nicole, vai um pouquinho mais pro lado. Isso. Amanda, a Ana também. Aí, ok. Então, nós vamos apresentar uma sequência, né? 2 échappés, 2 glissades, 2 pas de bourrées e um relevé. Repete com o esquerdo a mesma coisa. Depois, 4 pétinés derrière, 4 pétinés devant, 1 détourné, plié e termina. Não é isso? Aí começa tudo com a perninha esquerda. Então vamos lá. Agora entra a turma do terceiro ano, que é a Júlia e a Kêmia, só as duas, tá? Então, vamos começar. Um tanguê na diagonal devant e um derrière, 2 pétinés devant, 2 glissades, 2 preparações de pirueta, 2 tombés pas de bourrées com dégagé e repete tudo pro lado esquerdo. Repetindo tudo para o lado esquerdo. Ok? Saíram as meninas do terceiro, agora vamos apresentar o quarto ano. Pode entrar o quarto ano.
Isso. A Vitória, a Sara e a Júlia também vai acompanhar essa sequência. Ok. Ok. Podem sair. Agora nós vamos mostrar a diagonal. Vamos lá. Segundo ano vai mostrar um passo chamado pas de bourrée-courrie. O que quer dizer pas de bourrée-courrie? Passos corridos, tá? Passos corridos com détourné. Détourné quer dizer um giro inteiro. Então vamos lá. Pas de bourrée-courrie. Lado esquerdo. Agora, o terceiro e o quarto ano, elas vão apresentar um giro em sequência na diagonal chamado déboulé, ok? Então, vamos lá, meninas, no déboulé.
Bom, agora nós vamos fazer o encerramento, né? Onde elas vão fazer a reverência. Gente, isso aqui foi só uma pincelada de uma aula assim bem básica que nós apresentamos, tá? Claro que nós temos muitos outros passos mais difíceis, com saltos, com giros. Eu apresentei uma coisa básica, né? Uma aula básica, porque nós tivemos muito pouco tempo, tá? Para preparar, para apresentar. E foi assim, praticamente estourando 3 meses de aula, né? Agora, o ano que vem, se Deus quiser, vai estar tudo normal e a gente vai ter o ano todo para se preparar para fazer um espetáculo bem bonito, como sempre foi todos os anos para todos vocês, né? Bom, gente, então, eu vou chamando pelo nome, né? E vocês vão entrando e agradecendo o público, tá? Mostrando a reverência da bailarina quando encerra uma aula ou um espetáculo. Bom, gente, eu vou colocar uma música aqui para encerrar, que eu ouvi muito e ouço bastante durante essa pandemia toda, porque eu acho que não teve ninguém que não ficou um pouco perturbado, né? Com essa coisa toda. Eu fiquei, aliás, bastante, porque sem dar aula, sem as crianças que a gente está acostumado, nossa, eu fiquei bem balançada, tá bom? Então, eu vou soltar a música e vou chamando vocês pelos nomes, tá? Vamos lá então, a Nicole. Vamos lá, a Ana Clara. Gabriela. Amanda. Veio o nosso bailarino Dimitri. Agora vamos lá, Júlia. Êmia. Vitória. Sara. E a Giovana. Agora professor. Agora todo mundo das mãos. Gente, eu queria agradecer vocês todos de estarem aqui assistindo as meninas. Essa aula foi realmente só para vocês, familiares, né, das meninas.
Eu queria agradecer o nosso prefeito Márcio Cabeça, que está sempre nos apoiando, né? Queria agradecer muito o Pedro, que é o nosso diretor. Vem, Pedro! Queria agradecer todos os funcionários do teatro, tá? Do nosso Centro Cultural. A Ana Paula, que é a nossa coordenadora. Vem, Ana Paula! E dizer para vocês, eu falo isso todo espetáculo, mas eu falo mesmo. A gente não faz nada sozinho na vida, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa de uma outra pessoa, né, nos ajudando. Então, toda aula, todo espetáculo, todo o nosso trabalho aqui, nós professores, nós temos que ter a ajuda do diretor, do coordenador, do funcionário da limpeza, a Gleice. Cadê a Gleice, né? Gleice, cadê você? Eu ia mandar ela subir, poxa vida. Que a Gleice é um amor, ela está sempre aqui ajudando na parte da limpeza. Silvinha, a Nena, tá? Muito obrigada para todos eles. E queria também dizer para vocês, gente, que nós vamos fazer o nosso exame dia 13, né? Não é bem um exame, é uma aula de avaliação, né? E dia 13, né, às 8 horas da manhã. E o ano que vem a gente recomeça com tudo na normalidade, né? Porque esse ano foi muito difícil para todos nós. Gente, um bom final de ano, que eu não vou ver mais vocês assim reunidos, um bom Natal, um bom Ano Novo, muita saúde para vocês e muito, muito obrigada pelo apoio de vocês, porque eu tenho o apoio e o carinho de muitas mães aqui para tudo, tá? Eu vejo... Só queria, na realidade, eu queria pedir de novo palmas para a Gina, porque esse ano foi um ano atípico, com muita dificuldade, com muito pouco tempo de aula, e ficou maravilhoso. Inclusive, depois de ter visto essa aula aberta, eu já falei para a Ana Paula que ano que vem eu vou querer 2 em 2 vezes uma aula aberta, porque eu achei ótimo. Eu achei ótimo o que foi feito aqui e achei ótimo vocês estarem aqui para ver isso. Foi maravilhoso, foi incrível, ficou maravilhoso. Eu nunca tive um trabalho assim de dar uma aula aberta, né? Para mim foi assim, uma experiência nova. Maravilhoso, ficou incrível. Daí eu quero ano que vem a gente vai fazer de todo, a cada 2 vezes fazer uma aula aqui, porque ficou sensacional. Eu acho que vocês entenderam um pouquinho, né, do que a gente faz. Deu para entender um pouquinho, pelo menos? Legal, era essa a minha intenção. Fazer vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho no dia a dia, tá? Gente, muito obrigada. Obrigada, Pedro, Ana Paula, todo mundo aqui do teatro. E vocês, as minhas bonecas, né? Que foram lindas, mostraram tudo muito bonitinho, tá, gente? Parabéns pra vocês, tá bom? Gente, fiquem com a vontade, ok, gente? Bom Natal, bom Ano Novo e obrigada pela presença.